Paz do Senhor Jesus, irmão, trouxe uma palavra para edificar a minha e a sua fé. Em Êxodo capítulo 5, versículo 1 ao 2, a palavra de Deus diz o seguinte: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Aqui, irmãos, são o povo que era subordinado, que trabalhava para Faraó. E Faraó tinha seus capatazes, seus feitores, que ele dava ordens. Essas ordens eram passadas para os trabalhadores. E havia uma certa época onde a eficiência e a eficácia era notória. Ou seja, havia eles trabalhavam com a produção de tijolos e havia a entrega por parte de Faraó, dos seus capatazes, feitores, entrega de palhas para a produção de tijolos. Só que em uma determinada ocasião, Arão e Moisés chegaram até Faraó relatando, dizendo o que Deus havia falado com eles, que o Faraó deveria fazer. E naquela ocasião, Faraó discordou. Discordou que era justamente celebrar no deserto ao Senhor. Ou seja, o objetivo era se aproximar mais, era estar na presença do Senhor. Mas naquela ocasião, Faraó, ao tomar conhecimento, esse intuito, esse objetivo, esse interesse daquele povo, porque aquele povo desejava estar na presença de Deus e fazer sacrifícios no deserto, buscar, claro. E naquela ocasião, Faraó se enfureceu, ou seja, ao saber disso, ele continuou a exigir a produtividade da produção de tijolos, que houvesse eficácia, mas a eficiência ela foi regredida, ou seja, ele tomou a decisão de não mais entregar a palha para aqueles trabalhadores, com o objetivo de ampliar a carga de trabalho daqueles homens que trabalhavam com o objetivo de produzir tijolos. E aqui é de grande importância a seguinte reflexão: qual hoje é o teu peso? Quem tem colocado esse peso? São as circunstâncias do dia a dia? É a tua própria emoção? Ou são pessoas ao teu redor? São pessoas que estão à distância, que têm de alguma forma ampliado o teu peso ou colocado você numa situação onde está tendo uma certa dificuldade de buscar a presença do Senhor. Então é necessário que venhamos refletir que se você estiver passando por essa situação, onde há distração, há adversidade, de alguma forma está ali roubando da presença de Deus, ou situações, circunstâncias em que é dever seu executar todos os dias, está lhe tirando do propósito que é buscar a Deus, em Mateus 7:8 a palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta vos será aberta. Então é necessário que a gente venha pedir a Deus para que esses pesos, essas situações que de alguma forma está lhe atrapalhando a buscar a presença de Deus, venha ser extinta, venha ser de alguma forma afastada da sua vida. É necessário que venhamos buscar, pedir. É necessário que Deus possa conhecer as tuas necessidades. Ele já conhece, mas é necessário que você busque, você peça. O ser humano tem muito mau costume de muitas vezes desejar algo e sair a 360 graus falando o que vai fazer. E muitas vezes não chega aos pés do Senhor para dizer: Pai, eu desejo isso, Pai, eu vou fazer isso. E eu posso fazer naquela época, naquele tempo. Então, irmão, é necessário que venhamos refletir, porque nós devemos fazer conhecer a Deus todos os nossos projetos, todas as nossas necessidades, todos os nossos intentos,
Porque nós sabemos que tudo é possível aquele que crê. Mas muitas vezes poderá haver alguma pedra, alguma situação para lhe reduzir a esperança, para lhe reduzir a fé, ou para lhe tirar a própria fé. E para isso é necessário a gente vigiar. Porque várias situações do dia a dia podem de alguma forma estar lhe tirando do propósito, que é buscar a presença de Deus, que é estar na presença de Deus, que é conhecer a palavra. Porque nós sabemos que conhecendo iremos nos libertar, seremos libertos de culturas errôneas, de vícios muitas vezes emocionais ou vícios é, que é desenvolvido através de culturas familiares. Então é necessário que venhamos conhecer a palavra do Senhor, porque ela nos liberta. E aqui nós podemos reconhecer que quando aqueles homens manifestaram a sua vontade no intuito de buscar a presença do Senhor, de renunciar um certo tempo do dia para estar na presença do Senhor, houve ampliação de ocupação, houve ampliação, opressão por parte de Faraó. E hoje eu lhe pergunto, qual é o seu Faraó? Quem é o seu Faraó? Ore para que seja extinto esse peso, para que seja extinta essa opressão. A atitude de Faraó foi colocar a opressão. Aqueles homens, os capatazes, feitores de Faraó, que era subordinado dele, chegaram até a ser agredidos. Ou seja, de que forma você está sofrendo por essa situação? Por ter saído da presença de Deus? Ou por estar distante de Deus? Se você está sofrendo, se você muitas vezes está encontrando ou está identificando uma situação como se tivesse sem saída, veja que é o Senhor Jesus que está acenando para você, que não existe outro caminho. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então o Senhor Jesus te convida, vem até a mim, busque ao Senhor. Ele está batendo em sua porta agora, nesse exato momento. Então busque. É necessário reconhecermos que Faraó ampliou aquela opressão. Ou seja, muitas coisas do dia a dia poderá de alguma forma te desvirtuar, te distrair, para tu não cumprir a aliança que Deus prometeu, que Deus já tem de alguma forma te instigado, te instruído a fazer. Muitas vezes algo tão supérfluo, tão simples, tão efêmero, está ali te tirando a atenção para não estar na presença do Senhor, para não estar fazendo a vontade do Senhor. Então é necessário que venhamos refletir que assim como o Faraó aumentou a opressão, alguma situação no seu lar, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, você pede a Deus para tirar essa situação, porque Ele tem poder sobre os céus e a terra. A palavra de Deus diz que Ele tem poder sobre os céus e a terra, passará céus e terra, mas a palavra dele não irá passar. Então, muitas vezes você pode estar recorrendo a pessoas, e essas pessoas não irão trazer a solução para a mudança da sua vida. A mudança da sua vida está na palavra do Senhor. A mudança da sua vida está nessa necessidade que você precisa sentir, que é de conversar, que é de orar, que é de conhecer a palavra do Senhor, e não muitas vezes recorrendo a homens, porque eles não te darão a direção correta. A palavra de Deus diz que no mundo há muitas vozes e todas têm sentido, ou seja, aí mora o perigo, porque todas essas vozes têm sentido. Se não tivesse, seria tranquilo, mas não, todas elas poderão te levar para o abismo, e por isso é necessário que tenhamos a direção do Espírito Santo. Então, irmão, eu finalizo esse vídeo aqui, e que o Senhor Jesus possa abençoar a minha e a sua casa, abençoar a sua vida espiritual, emocional, física e financeira. Agora eu farei uma breve oração. Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, fazer tudo aquilo que já é projeto, que o Senhor tem como projeto na vida dos teus filhos, Pai. Tira eles, Pai, da distração, tira eles de tudo aquilo que o inimigo tem tentado, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, traz a paz, a direção, o renovo, traz tudo aquilo, Pai, que o Senhor já tem como projeto na vida deles, Pai. E vai tirando toda distração, Pai. Vai tirando toda murmuração. Vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Pai.
Abre os olhos espirituais do teu povo, Pai, para conhecer a tua palavra, para viver o evangelho, Pai, para viver a tua vontade, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém.